Olá, meus caros Honey Badgers, como vocês estão? Que saudade que eu tava de vocês! Tirei aí 10 diazinhos de férias, fazia tempo que eu não viajava aí, tirei 10 para dar uma aerada, né? Uma arejada na cabeça com a família, e aí eu tive um suporte muito bom aí do Ricardo nos Crypto Wrap-Ups e nas análises, consegui sair aí para tentar dar uma arejada que é bom para a cabeça, até para ver coisas novas. Não consegui parar de trabalhar total, né? A minha esposa não ficou muito feliz, mas deu para passear, deu para descansar, deu para ver muita coisa, falar com amigos que eu não via faz tempo, inclusive do mercado. Então foi muito bom. Agradeço aí esse tempinho e voltamos com corda toda com o Crypto Wrap-Up aqui, do primeiro Crypto Wrap-Up de fevereiro de 2024 e com todo o time completo aqui, né? Para a gente falar aí de tudo que aconteceu na análise on-chain do meu querido Ricardo Richter, o qual eu já dou bom dia, boa tarde, boa noite, como você sempre fala, e também algum resumo do que aconteceu, um pouco de macro em relação a payroll americano, roubo de moedas do pessoal da XRP, token de AI subindo para caramba por causa da meta, tem muita coisa interessante para a gente falar hoje, mas eu gostaria de convidar o Ricardo para já se apresentar, dar o bom dia dele e já começar a análise on-chain que ele faz tão bem. Bom dia, boa tarde, Ricardo, a gente está gravando agora à tarde, boa tarde, um grande abraço para você. 100%, Rodrigão, estamos de volta aí, né? Coisa boa te receber de novo aqui no canal. Vamos de análise hoje, tem bastante coisa para a gente comentar aí, principalmente de questão externa. Quando a gente está falando, até comentei para o Rodrigo aqui, tá? A gente está vendo a análise on-chain, ela está um pouco empatada aí, né? Na questão de preço no último mês. Os indicadores, eles não têm dado grandes notícias. Isso, por um lado, é bom, tá? Quando a gente vê aí, parece aquela calmaria antes da tempestade, quem sabe, Rodrigo? Quando a gente vê o mercado muito parado assim, aí, historicamente, né, costuma vir movimentos um pouco mais voláteis. O que eu estou vendo de positivo aqui, tá? Apesar da volatilidade do preço do Bitcoin na linha branca aí, que é o preço das corretoras, a gente está vendo o preço realizado do Bitcoin só crescer nos últimos 3 meses, tá? A gente viu reajustes no preço da linha branca, então a gente teve aqui, ó, no dia 21 de novembro, o Bitcoin a 35 mil dólares e lá no 8 de janeiro a gente teve 46.944 dólares. Teve volatilidade, teve reajuste, o preço voltou para 39 mil, então a gente teve esses ajustes, mas por outro lado, as barras azuis aqui no gráfico estão cada vez mais se aproximando dessa linha vermelha, que é o antigo all-time high do preço realizado, tá? Isso aqui é bastante importante. A gente depois pode até olhar esses gráficos com mais calma para quem não entendeu. Vou trazer isso nos vídeos de quarta-feira, porque é importante, tá? Para você, Bitcoin, para você que acompanha o mercado de criptomoedas, o preço realizado e a capitalização realizada do Bitcoin são indicadores importantíssimos para você navegar aí com segurança e entender um pouco dessas análises e das predições que alguns analistas colocam aí na rede, tá? Batemos aqui, tá, na trave na análise do dia 22, até dia 24 de janeiro, no que seria o fundo, né, agora, pelo menos dessa região do Bitcoin, e batemos ali, né, 38 mil dólares, seria o preço. A gente tem o preço dos detentores de curto prazo, né, o preço realizado de detentores de curto prazo, que costuma respeitar bastante essa linha quando a gente vê essa parte da on-chain. NUPL, que eu sempre trago, a gente continua aí nos últimos 3 meses nessa briga, sai da zona marrom, vai para a zona verde, estamos na zona marrom, tá? Para você que faz DCA, o DCA segue intacto, tá? A gente não teve sinais de que NUPL vai se aprofundar mais nessa zona marrom. Parece que a gente está tendo uma reação, isso vai depender justamente dos fatores externos que o Rodrigo a gente vai comentar aí no próximo, mais para frente no vídeo, né? Uma coisa também que eu tenho observado, tá? A quantidade de UTXOs em lucro e prejuízo. A gente teve aí picos, né? Aqui eu coloquei uma média móvel para ficar melhor da gente interpretar o gráfico. Lá em 13 de janeiro a gente tinha 92% dos endereços em lucro. Quando a gente tira essa média móvel, isso passa de 95%. E basicamente a gente não tem um
padrão, né? A gente costuma ver esses valores entre 70% até 85%. Estamos atualmente em 83,88% das UTXOs em lucro contra 15% delas em prejuízo, o que apresenta, tá, patamares de maior normalidade. Quando a gente observa ciclos anteriores, aqui nesse gráfico, a gente pode observar que existe uma lógica, tá, por trás dessa quantidade de endereços, tá, diminuir toda vez que o preço sobe. Então, quando a gente teve, só para fins de exemplo, tá, isso aconteceu, ó, lá no ciclo de 2017, a gente tinha 96,9%, tá, dos endereços em lucro. Depois disso, a gente viu uma queda, um reajuste, tá, fazendo um fundo lá o Bitcoin, passando aí para... Bitcoin caiu aqui de 17 mil dólares, né, para 6 mil dólares, e a gente teve aí um reajuste para 77 para 22. Então, caindo nessa média normal, nos próximos ciclos a lógica é a mesma, e isso aconteceu agora. Algum analista vai pegar o frame desse gráfico aqui, Rodrigo, um pouco mais curto, tá? E vai dizer que a gente já fez o topo de 2024 do Bitcoin. Pode ser que sim, pode ser que não, como a gente pode olhar ali no ciclo dos anteriores, tá? Principalmente aqui, ó, em 2021, a gente tem um pico anterior, tem um reajuste, e depois isso se repete lá mais para frente no ano, em setembro. Então, a gente não está cortando a hipótese, né, de daqui a pouco esses valores aumentarem, como isso reforça mais ainda a tese de que nesse momento estamos dependendo mais de fatores externos que façam o capital sair de outros locais e vir para dentro da blockchain. Se isso acontecer, aí a gente repete a lógica dos ciclos anteriores. E eu comecei a falar de preço, comecei a falar ali do fundo que o Bitcoin fez, e a gente caiu aqui para falar de ciclos. Por quê? Tá? Porque tem muita notícia de ciclos econômicos acontecendo, principalmente dos ciclos de 4 anos do halving, e a gente precisa observar alguns fatores que estiveram presentes, tá, nesses ciclos. Quando a gente olha aqui os últimos 3 meses, os últimos 90 dias do Bitcoin, dos lucros realizados, tem sido excelente, tem sido maravilhoso para os investidores da rede, tá? E a gente vê também lucros sendo realizados sempre antes desses períodos pré, né, all time high. Então a gente viu aqui, ó, um pico. Aqui tá meio longe para o pessoal ver. Aqui fica um pouco mais próximo. Então a gente vê aqui, ó, picos sempre próximos ao all time high, e a gente está viu esse pico aqui acontecer, um pico de 3 bilhões de dólares em um único dia sendo vendido. Pode ser que a gente tenha já perdido o timing. Tem alguns analistas de fora, Rodrigo, comentando que talvez a gente já tenha feito pico. Está aqui esse pico de 3 bilhões, ó, lá no dia 4 de janeiro. Só para o povo ter ideia, aqui, ó, no dia 30 foi 1 bilhão e 100 de lucro realizado. Então, quando a gente pega esses ciclos anteriores, tá? A Paradigm Education até postou aqui, esse gráfico original está postado aqui nos insights dessa semana do Glassnode. Então, se você acompanha a análise on-chain, você pode ir lá e conferir aqui. Que ele comenta, né, como é que é a performance do Bitcoin. Tem até uma outra apresentação que eu comentei no vídeo de quarta-feira, tá? Em relação a essas correções pré-bull market, né, que acontecem nos ciclos anteriores. Então, são indicadores diferentes, e eu acho que a gente tem que olhar com análise aí. Mas ainda dentro da nossa questão aí de preço, tá? A gente teve mineradores vendendo, tivemos ETFs corrigindo também, né? Vendendo moedas. No estado geral aqui, até comentei antes com o Rodrigo, a gente tem moedas mais jovens, né, sendo vendidas. Então, o estado geral da blockchain ainda é bem positivo. Vendas de moedas antigas aconteceram, mas também é algo que também está natural dentro dos ciclos anteriores. Eu acho que a gente vai observar ainda, tá, possíveis correções no preço do Bitcoin, porque é um tempo de lucro, tá, bastante elevado já. A gente está vendo já mais de 90 dias seguidos, indo para 100 dias aí de lucros todos os dias. O preço realizado, apesar desse reajuste, ele não corrigiu.
E aí eu acredito que o Bitcoin pode vir flutuar, de repente, em algum momento um pouco abaixo aqui dos detentores de curto prazo, tá? Do preço dos detentores de curto prazo, que vai estar na casa mais ou menos dos 38, 39 mil dólares aí nesse momento. Acredito que a gente não tenha muita chance de passar isso. Estamos dependendo, né, como eu comentei antes, de fatores externos para que a gente veja esses movimentos acontecer. E aí, né, Rodrigo, a gente pode começar aí já nosso ciclo de notícias, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai ver essas movimentações, vai poder ler o gráfico para a gente. Tem algumas expectativas, tá, que eu não vou nem comentar aqui, que estão sendo divulgadas, do que seria o topo do Bitcoin para esse ciclo. Eu não vou comentar porque, de novo, algumas delas soam até como aquela astrologia, sabe? Uma coisa meio sem fundamento. Então, tem gente aí que diz $1 milhão, 450 mil dólares, 200 mil dólares, 170 mil dólares. A verdade é que ninguém consegue determinar isso, pelo menos não agora num curto prazo, né, Rodrigo? No máximo a gente consegue ver ali os detentores que a gente tem aí, para ver o fundo, até quanto esses caras aceitariam vender seus bitcoins, e é mais ou menos por aí que a gente consegue ir. Né? É isso aí, cara. É igual o câmbio, né? O economista fala que previsão de câmbio é o que dá, como é que diz? Shot de humildade em economista, né? A gente, de novo, aqui na Unibet, a gente tenta trazer a informação mais sólida, concreta, para que você possa tomar aí as suas decisões de investimento de forma estruturada, né? Que os nossos clientes, nossos usuários possam ter isso, mas a gente lembra que a gente está em tempos muito turbulentos ainda, né? Ainda existe muita coisa para acontecer e o macro tem tomado conta de todas as decisões de investimento, não só de cripto, mas de vários ativos de risco aí. Os juros americanos ainda continuam muito altos, o que acaba impactando em todos os ativos de risco, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas, como te diz, como muita gente diz, né, momentos de crise são momentos de oportunidade. Então é interessante, o que eu sempre digo, o importante é que a rede continua funcionando, um Bitcoin continua sendo um Bitcoin, e a cada 10 minutos o bloco é fechado e processado, e são processadas as transações. Então isso é muito importante. E outro fator muito importante, além do maximalismo do Bitcoin, tem uma série de soluções sendo desenvolvidas baseadas em blockchain. A gente está falando de tokenização, de inteligência artificial, de uma série de outros fatores aí, segurança, privacidade, uma série de soluções que estão sendo desenvolvidas. E uma frase que eu falo bastante, até enche o saco das pessoas de falar em toda a palestra que eu dou, blockchain vai mudar a sua vida e você ainda nem sabe como. E quem diz que sabe, ou está mentindo ou está mal informado, porque é uma tecnologia muito nova. A gente está fazendo uma comparação ali no ano 2000 do mundo da internet, nesses últimos 20 e poucos anos, o que a internet mudou na nossa vida. Né? Então, trouxe até um dinheiro novo, uma forma nova de fazer dinheiro, que é o blockchain. Exatamente. E assim, Rodrigo, e aí, até para complementar o que você está dizendo, eu, assim, fazendo essa análise de dados das blockchains, é importante que o pessoal entenda que cada blockchain está sendo desenvolvida para um propósito. A gente tem vários mecanismos diferentes de blockchain. A gente tem a prova de trabalho do Bitcoin, tem a Proof of Stake do Ether, tem a prova de importância, tem vários outros tipos de rede. Proof of Participation, que eu vi outro dia. Exato, prova de participação, exatamente. Tem vários outros tipos aí de blockchains, e nem todas elas permitem que a gente faça uma análise da mesma forma como a gente faz aqui, né, para vocês toda semana. O Bitcoin permite que a gente faça isso, e aí é muito legal a gente ter essa... Eu gostei muito, né, do teu comentário aí sobre o economista, né, que a gente consegue fazer isso, porque neste mecanismo de blockchain a gente consegue ver que o Bitcoin é estritamente um ativo monetário e fica mais fácil da gente identificar esses movimentos como ativo monetário. Então, projetos que podem receber outras aplicações aí, eles vão ter naturalmente uma natureza econômica, um desenvolvimento econômico diferente do Bitcoin. E muito importante, porque assim, a gente pensa, às vezes, muito nichado ou em containers, né? E essa tecnologia é tão importante que ela é descentralizada e totalmente conectada de várias formas. Então, eu resolvi trazer hoje um dado interessante sobre um projeto que eu acompanho há muito tempo. Já falei dele aqui várias vezes. Acho um dos projetos mais promissores do mundo do blockchain, porque a missão dele é muito clara.
E isso que eu falo que é importante. Quando você está pensando em investir numa altcoin, num SAFT ou qualquer novo projeto de blockchain, ou projeto que ainda está em desenvolvimento, é importante a gente fazer aquela velha pergunta para qualquer investimento, né? De coisas novas, de um novo serviço. Para que serve isso? Né? Que problema isso vai resolver? Ou, se é um meme coin, que você saiba o que você está fazendo. Mas o que eu queria falar é justamente em relação à Link, né, da Chainlink. A Link, para quem não sabe, eu já falei várias vezes aqui, é um projeto que busca criar uma tecnologia, uma outra blockchain, vamos chamar assim, para facilitar o entendimento, que conecte todas as outras, ou pelo menos as mais importantes, para que você possa ter o que o mercado convencionou chamar de oráculos. O que são oráculos? Oráculos são pedaços de tecnologia que conectam o mundo real, ou informações fora do blockchain, com o que existe no blockchain. Dando um exemplo, né? Eu fiz um token que é baseado, obviamente, num smart contract, que a valorização desse token se dá pelo valor de um ativo externo, um imóvel, ou mesmo uma ação, ou qualquer coisa desse tipo. Como é que eu dou valor para isso se esse valor não é digital, ele está fora da blockchain? Um oráculo faz justamente isso, ele vai buscar aonde existe essa fonte, se ela for quanto mais digital, mais fácil de acessar, mas ela cria essa ponte para que esse input de valoração, como exemplo, venha seja consumido por esse smart contract. Então, por causa disso, a Chainlink vem explorando muito esse mercado de oráculo, criando soluções para vários mercados, e nos últimos dias, né, eu até pus o meu, se você puder liberar aí a minha apresentação, aí. Só para vocês darem uma olhada, isso aqui é o gráfico de um ano do Link, da Chainlink, né? Como vocês podem ver, nas últimas 24 horas ela subiu mais de 12%. E esse movimento, obviamente, acompanhou o movimento de todas as criptos, aí, essa subida que teve nos últimos meses, junto com o Bitcoin, mas um dos fatores que vem fazendo a Chainlink ter muita força, muita resistência de preço e uma apreciação bastante forte, primeiro as entregas, que eles estão conseguindo entregar coisas interessantes, mas também uma percepção pelo investidor, e aí vai a conexão do mercado que eu estava falando com vocês, com o mercado de tokenização. Lembra que eu falo muito aqui, tokenização é uma das teses mais importantes de blockchain, porque é a oportunidade de você securitizar um ativo real, ou vários ativos, ou uma cesta de ações, uma série de coisas, através da criação de um token que é lastreado por esses ativos, seja eles quais forem, e que isso é tudo feito no blockchain através de um smart contract. Para isso, o que você precisa? Você vai precisar de uma conexão, você vai tokenizar imóveis, né? Você vai precisar de uma conexão com o mundo externo para que você garanta acesso à matrícula daquele imóvel, para que você possa certificar todos os processos de negócio, que você possa fazer uma precificação a mercado, se houver a possibilidade de ter esse preço a mercado em alguma bolsa, bolsa de imóveis que possa ser comparada. Ou seja, o mundo de tokenização tokenização de ativos reais, dependerá de bons oráculos. Então, essa narrativa de tokenização, que vem tomando muita força, esse mercado de tokenização, que por acaso eu sou um consultor na área, que vem crescendo muito, várias oportunidades estão sendo estruturadas em relação a tokenizar ativos reais que hoje são ilíquidos ou que não têm a possibilidade de você securitizar, que é dividir em pedacinhos e vender para quem tiver interesse, vão depender desses oráculos. Então, assim, de novo, a integração. Uma tese de uso de blockchain está sendo, que é o caso dos oráculos, está sendo fomentado por uma outra tese de blockchain, que é o uso na tokenização. Só para exemplificar para vocês como esse mercado é dinâmico e como o Chainlink, que é um projeto que a gente acompanha, tem, na minha modesta e pessoal opinião, e isso não é uma indicação de investimento, um potencial ainda de crescer bastante. É uma das minhas apostas aí, das minhas percepções de potencial de ganho muito interessante, que é a Chainlink, junto com Solana e outros que a gente sempre comenta por aí. Então, esse é o primeiro fato. Se quiser, pode até tirar aí, que é justamente a gente falar que existem muitas novas oportunidades. Nessa mesma linha, e fazendo já uma outra conexão com o mercado, que não é tão tradicional assim, mas o mercado de ações, né? Essa semana a gente teve uma apreciação muito interessante das ações da Meta, que é o antigo Facebook lá. Por quê? Porque ela divulgou um balanço bastante interessante do último trimestre, acho que do ano também, e também divulgou uma mudança estratégica focando muito mais em inteligência artificial, não abandonando mais
fazendo uma virada aí de inteligência artificial, de metaverso para inteligência artificial. Isso não quer dizer que morreu o metaverso, mas que inteligência artificial é algo mais premente, né, que deve acontecer, que tecnologias disso. Anunciaram hoje um novo chip focado especificamente em inteligência artificial, mas o que é importante, né? Dado esse fato, olha, você até colocou aqui o quanto subiu, né, 13%, 14% as ações, tokens de projetos que são ligados à AI, como Render, como Fetch.ai, também subiram, ou seja, um movimento de uma empresa, claro que é uma empresa gigante de tecnologia que mexe com o mercado, que é o Facebook, interferiu, ou seja, impactou positivamente, no caso, nos preços de projetos de cripto. Eu não estou nem falando que são projetos bons ou projetos ruins, eu passei um olho nos sites desses projetos, Render e o Fetch.ai, convido você, vou até pesquisar um pouco mais, assim, não estou nem falando que são bons ou são ruins, mas que tiveram um impacto muito positivo em relação a isso. De novo, os mercados estão cada vez mais conectados, essa coisa de mercado cripto e mercado tradicional está cada vez se mesclando, e como eu digo há muito tempo, existe um mercado só onde as pessoas querem fazer bons negócios. Então, já matei esse aqui dos tokens de AI, e eu queria falar agora também sobre, até fiz um news essa semana, em relação à Tether, né? A Tether, que hoje a Tether é a empresa que emite o STT, que é a stablecoin de dólar mais importante do mercado, mais usada, e hoje, sim, é um dos pilares dos negócios de cripto, porque são usados, essa stablecoin é usada para várias coisas, principalmente para que você possa se posicionar fora do mercado, então, em vez de você trocar por dólar, você compra o SDT, que é um dólar digital, ou mesmo para pagamentos internacionais, o STT é a moeda mais usada. E o que foi a notícia interessante? A Tether divulgou o maior lucro, eu ia buscar exatamente esse número, o maior lucro trimestral da história dela, e o maior anual. Eles tiveram um lucro anual de 6,2 bilhões de dólares, o que é bastante coisa para qualquer empresa, sendo que só no terceiro trimestre eles tiveram, no quarto trimestre, perdão, 2,8 bilhões de dólares em lucro. E o que é mais interessante? Eles cresceram e hoje estão com quase 97 bilhões de dólares em ativos captados, né? Com um surplus de quase 5 bilhões de dólares, eles captaram mais de 10 bilhões de dólares nos últimos 3 meses, de outubro para cá. Ou seja, é uma reafirmação de que o mercado continua considerando o Tether o melhor projeto de USDT, ou melhor, ou o mais líquido, o mais viável, não sei. Todo mundo usa esse negócio. Então, assim, os detratores que há muito tempo falavam mal, que não sei o quê, estão tendo que engolir seco. Claro que eles se beneficiaram demais dessa alta de juros, eles mudaram nos últimos anos o perfil dos ativos de lastro da stablecoin deles, focando muito em títulos do governo americano ou títulos AAA dolarizados, e essa alta de juros, cara, você tem 97 bilhões de dólares, você pega, você toma a zero e rentabiliza 5, 6, 5,5%, de 4,5% a 5,5% ao ano, não é um bom negócio para você, é o melhor negócio do mundo, né? E o mais importante, que eu acho que é muito bacana da gente analisar pelo perfil de uma empresa de tecnologia, eles fazem tudo isso com menos de 50 funcionários, que é exatamente... Aí você colocou 80, eu li que era 50, mas não importa. Se você comparar com outras instituições, como o próprio JP Morgan, que colocaram aí, Goldman Sachs e tudo mais, o lucro eu tinha colocado um lucro aqui, eu fiz até a conta que o lucro por funcionário deles era quase 129 milhões de dólares por funcionário. No caso aí, dá até mais. Então, assim, se você entender que o lucro por empregado, ou seja, eles conseguem gerar muito lucro com pouquíssimas pessoas. Exatamente, né? Isso é uma... Isso é muito revolucionário e demonstra o poder de geração de receita, geração de novos negócios e geração de valor de um negócio baseado em blockchain. Lá em 2020, Rodrigo, saiu também um report, se eu não me engano foi da Fidelity, tá? Que já comentava que a Compound, né, fazia um trabalho de banco como uma empresa de Web3 com muito menos funcionários, e esse mesmo comparativo que a gente botou aqui, inclusive esse comparativo aqui é da Blocktrends, né?
a gente é exatamente esses mesmos números, essa mesma análise, dizendo, olha, o Bank of America é muito menos eficiente do que a Compound na questão de geração de lucro e na questão de geração de lucro por funcionário também. Então, me parece aí que essa é uma tendência dos negócios de criptomoeda, né? Pelo menos os negócios de Web3, né? Uma coisa que a gente vê, né? Esse aumento muito grande do lucro, né? Da necessidade de ter poucas pessoas dentro do escritório, na verdade, né? Não, se você colocar outros projetos baseados em DeFi, que são DAOs, né, Uniswap, etc., esse valor pode ser até mais relevante. Mais alto ainda. Eu tive uma oportunidade, cara, se não me engano, na LabBitConf de 2019, que é um maior evento, eu não sei se foi na LabBitConf, foi outro evento lá na Suíça, mas eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o Paolo Arduino, que é o CEO da Tether. E, cara, realmente é um cara, usando um termo de mercado já batido, é um cara diferenciado, assim, um cara que tem uma visão muito abrangente do mundo de cripto, muito realista, na minha opinião, que bate muito com a minha visão também de que não existe esses dois mercados, entendeu? O que você tem que buscar são soluções que resolvam problemas utilizando o que a tecnologia pode te entregar. Então, foi muito bacana e eu queria ressaltar de novo. Não tem... A gente ouve muito isso, cara. Eu vejo de muito analista aí do mercado. Não tem dinheiro em cripto, ou seja, cripto não dá dinheiro. Porra! Não, cara, a gente está falando de 129 milhões de lucro em um trimestre, no ano, né? Eu fiz a conta por ano. 129 milhões de dólares de lucro por funcionário por ano. Tem ou não tem dinheiro nisso aí, cara? Pelo amor de Deus. Se o Tether tivesse ações abertas, quanto estaria valendo a ação da Tether? Nossa, e é muito engraçado, né? Porque assim, essa tendência também, né, das pessoas entenderem que existe um ecossistema de negócios dentro da Web3. Até para quem assiste o vídeo, assim, para quem está começando, as possibilidades de ganho financeiro dentro de Web3 não se dão apenas sobre comprando uma criptomoeda e esperando que ela se valorize, que é o que a imensa maioria das pessoas imagina que seja feito, né, Rodrigo? A gente compra um ativo, uma moeda, espera que ela se valorize, então compra na baixa, vende na alta e ganha dinheiro. É um reducionismo muito grande a gente imaginar que o mercado é assim hoje, porque a quantidade de oportunidades de geração de negócios e negócios pequenos, tá? A gente acompanha o mercado aí, vê pipocar o tempo inteiro em rede social, serviço de P2P, serviço de consultoria, serviço de declaração de imposto. Então, são coisas que... claro que você não vai inventar um Tether 2.0, né? Uma empresa que vai só aí num quarter faturar quase 3 bilhões de dólares. Mas, né... Os caras estão há alguns anos no mercado, né? Pelo menos 7, 8 anos. Exato, mas assim, você que está em casa, empreendedor pequeno, que já trabalha daqui a pouco dentro do mercado, já é um contador, por exemplo, eu conheço contadores que se especializaram, o pessoal da Declare Cripto aqui em Porto Alegre se especializou na declaração, já trabalhavam contabilidade, especializaram com contabilidade específica para isso, né, para o pessoal que opera em corretora de criptomoeda. Tá aí um negócio, né, muito interessante, inclusive um salve lá para o Diogo, faz parte da equipe aí, né, depois pode, a gente não está pagando nada para aparecer nesse vídeo aqui, o Diogo, Rodrigo, a gente está sempre... Em março e abril a gente fala com ele. Exatamente. E assim, então fica aí essa noção aí para vocês aí que estão acompanhando o vídeo, porque existe essa possibilidade de você se posicionar como um profissional ainda e até ter um negócio aí dentro da Web3, porque as possibilidades são muitas, né? Muitas. E aí, só queria complementar, já terminando o nosso giro aqui, com duas coisas. Uma nunca é boa, né? Eu nunca culpo a vítima. Eu acho que bandidos são bandidos e fazem coisas erradas pelos motivos mais sólidos e pessoais de cada um. Mas, cara, a gente teve o caso que não dá para falar do Chris Larsen, que é o chairman do projeto do XBT lá da Ripple, que, cara, teve uma carteira, diz ele, carteira pessoal dele, que foi hackeada, e os caras roubaram mais de 120 milhões de dólares em Ripple da carteira dele. Isso teve um impacto grande. Cara, de novo, assim, mostra que a gente tem que tomar muito cuidado na custódia das nossas criptos, que mesmo as pessoas que estão nesse mercado de forma totalmente ativa,
podem ser fraudadas, podem ser expostas a esse tipo de crime, e que crime é crime, né? Seja no cripto, seja em dólar, seja de qualquer coisa, a gente querendo fazer coisa errada, mas uma coisa bacana que talvez se fosse em outro mercado teria mais dificuldade de acontecer, a Binance anunciou que conseguiu recuperar e travar mais de perto de 4,2 milhões de dólares dos XBTs, né, dos Ripples que eles roubaram, né? Então, tomara que eles consigam recuperar tudo aí, melhorem. No caso, ou se for realmente a carteira pessoal dele, que essa lição sirva para esse CEO, esse chairman, e para outros aí que não dá para a gente negligenciar, até porque isso impacta no projeto, né? A Ripple teve uma queda nos últimos dias depois dessa notícia. É impossível não impactar, né? Então, trazer essa notícia. E uma outra notícia interessante que a gente sempre fala isso da relação do macro com os ativos de cripto, né? E a gente teve nos últimos 2 dias, primeiro, a super quarta, né? O Fed dando a taxa de juros, né? E a declaração do nosso amigo Jeremias Powell em relação às taxas de juros americanos, dizendo que existe sim uma preocupação ainda com a inflação, e com isso as apostas de que no próximo ciclo de juros, que é em março, haveria uma diminuição, ou seja, uma baixa de 0,5%, caíram demais. Elas estavam quase perto de 48% na CME em Nova York, caíram para 15%, dado que assim a inflação ainda não foi totalmente controlada. E saiu hoje o payroll americano, ou seja, a geração de emprego e a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o que eles chamam de non-farm, né? Os empregos que não estão em fazendas. Eu não sei porque eles fazem essa distinção lá, mas o fato é que veio muito forte. A previsão era de geração de 185 mil empregos, foram gerados 353 mil empregos, houve um aumento na base salarial, ou seja, no preço médio pago por hora em 0,6%, que numa economia estável, ou que deveria ser estável como a americana, é bastante coisa. Então, assim, o risco da inflação não desapareceu, e com isso o Bitcoin aí teve uma queda nas últimas horas, já recuperou um pouco, mas uma queda de 1,3%, o que a gente volta a falar. É importante a gente entender que os ativos digitais, as criptomoedas, não estão desconectados do mundo. Todos os ativos de risco sofreram com essas informações, tiveram baixas significativas, porque com essa expectativa de que os juros não vão cair, mais gente vai comprar título americano, porque é considerado o ativo com menor risco do mundo e está pagando, vai continuar pagando, pelo menos por mais alguns meses, de 4,25% a 4,5%, o que é bastante coisa. Então, assim, é importante trazer essa informação de que é tudo conectado, tudo interligado, como diria aquela música, e que a gente tem que ficar ligado para tomar as decisões de investimento, não só nos dados on-chain, não só nos projetos, não só na sua expectativa ou filosofia de que o Bitcoin é uma ferramenta libertária, mas também no macro, no que está acontecendo na economia mundial. Da minha parte era isso, estou muito feliz de estar voltando e não podia esquecer que falando aqui diretamente do Principado da Moca, que esqueci no comecinho, nesta tarde que vai cair um pé d'água enorme, está tudo ficando preto aqui nos céus do Principado da Moca, e também que eu agradeço muito a sua participação, Ricardo Richter. Beleza, é isso aí, Rodrigão, tamo junto, tá? É muito bom aí receber você de volta depois desse ato, e vamos continuar atualizando o povo com o que a gente tem de notícias aí, atualizações. Acho que o resumão de hoje é que a gente está aí no caso, o preço do Bitcoin está um pouco empatado. Estamos dependendo aí do macro, eu acredito, né? Apesar de a gente estar num período muito bom aí de realização de lucros no Bitcoin, é um período histórico, tá? Quarta-feira me comprometo aí em até analisar isso melhor com o pessoal, porque até voltando a uma coisa que você falou ali antes do vídeo, daqui a pouco pode acontecer uma tragédia no Bitcoin e a gente pode culpar a vítima aqui, tá? Mas eu vou deixar para falar isso na quarta-feira lá na análise, porque a gente vai bater 100 dias consecutivos de realização de lucro aí, e é um período histórico que a gente está vivendo no Bitcoin. Mas vamos deixar para falar melhor isso lá na quarta-feira.
E lembrando que você que está nos assistindo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn. Se você colocar lá Honey Badger Research, @HoneyBadgerResearch, qualquer coisa parecida com isso, vai aparecer nas nossas redes sociais. A gente sempre está fazendo reels, trazendo informação rápida ali no Twitter, artigos no LinkedIn. Siga a gente, que é muito importante nesse trabalho que a gente está fazendo. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, bom dia e boa noite para você que está nos assistindo agora. Fazemos isso com muito carinho para você ter boas informações. Um abraço. É isso aí. Falou, pessoal.